Olá, estudantes do curso Técnico de Logística da ETEPAC. Eu sou o professor Diogo Mo, formador da disciplina de Movimentação e Distribuição. Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula da terceira unidade da disciplina de Movimentação e Distribuição. Hoje a gente vai bater um papo bem direto e prático sobre um tema fundamental para quem está entrando na área de logística: os modais de transporte e como eles influenciam as estratégias de distribuição. Vamos também falar sobre como escolher bem seus parceiros de transporte, o papel dos operadores logísticos e como lidar com os riscos que aparecem no caminho. Para isso, trouxemos aqui um convidado com 30 anos de experiência na área, o professor José Lacerda, para compartilhar com a gente o que acontece na prática do dia a dia do profissional de logísticas. Vamos juntos? Professor José Lacerda, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vamos à nossa discussão. A primeira pergunta é algo que todo profissional de logística precisa dominar. Como uma empresa escolhe melhor o modal de transporte e como essa escolha influencia na estratégia de distribuição e no resultado final da operação? Bom, quero aqui agradecer o convite e também dizer que é uma honra estar aqui participando do ensino, melhorando o ensino técnico da rede estadual do nosso estado, Pernambuco. E quando a gente fala de modal de transporte, na verdade, a gente tem que analisar as situações de qual o tipo de produto que eu estou transportando, qual tipo de produto que eu estou produzindo, vendendo, porque cada um vai ter a sua significância. Sim. Se eu estou transportando um produto que ele é de emergência, como, por exemplo, um coração para um transplante médico, eu preciso colocar ele em um modal que seja rápido. Então, dos 5 principais modais que a gente tem, como o rodoviário, o aéreo, o ferroviário, o aquaviário e o dutoviário. Então, para esse caso especificamente, a gente teria que usar o modal aéreo, porque é um produto que ele trata-se de algo emergente. Então, ele vai tratar a emergência da chegada daquele produto, daquele material. A gente pode também até exemplificar isso aí também com, por exemplo, eu sou de uma grande indústria e ali quebrou uma peça no meu maquinário, sim, onde eu vou parar uma grande produção. Então, para que essa peça chegue mais rápido, porque qual seria o meu custo em relação a uma produção parada com X funcionários e trazendo no modal mais rápido? Então, também a utilidade. Outro ponto importante, quando a gente cita de modal, só para vocês entenderem, eu estou transportando flores, então também tem que ser modal aéreo. Por quê? Porque é um produto altamente frágil. Então, sim, cada modal a gente vai trazendo as suas especificações. Perfeito. Perfeito, professor Lacerda. Agora vamos para outro ponto que gera bastante dúvida entre quem está começando na área logística, Na hora de contratar um prestador de serviço, como o profissional de logística pode tomar decisões inteligentes e entender a diferença entre uma simples transportadora e um operador logístico mais completo? Realmente, quando a gente analisa esse ponto, em relação a essa pergunta, a gente também tem que entender qual é o perfil da minha carga. Por exemplo, se eu tenho uma carga que tem um valor agregado alto, eu tenho que entender qual vai ser o tipo de seguro que eu vou trabalhar com essa carga e também até mesmo o layout desse armazém, dessa transportadora, se ela está dentro dos padrões que eu necessito. Por quê? Porque quando eu estou com produtos eletroeletrônicos, por exemplo, eu tenho que ter uma estrutura de câmeras de segurança, eu tenho que ter vigilante 24 horas, eu tenho que ter serpentina, eu tenho que ter tudo vídeo monitorado, então eu tenho que ter agenciadores de risco. Então, dependendo do perfil da minha carga, é que eu vou realmente traçar qual o tipo de prestador de serviço que eu estou necessitando para aquele dia, para aquela ação. Por exemplo, algo bem básico. Eu sou um fabricante de camisetas simples, onde o custo final dela não chega aí a R$70. E eu tenho uma marca bem conhecida, onde o valor agregado dessa camiseta chega a R$7, R$10 mil. Perfeito. Então, a minha tratativa vai ser diferente. E também, aonde eu quero chegar? Eu quero o quê? Um simples distribuidor ou eu quero alguém que faça toda a minha logística? Porque eu posso produzir, mas muitas vezes eu não quero entregar. Então, eu vou passar isso para quem entende do negócio.
Então, eu vou entregar para um setor logístico que ele vai fazer toda essa tramitação de recebimento, conferência, expedição e distribuição até o cliente final. Então, toda a parte operacional da entrega vai ser para determinar justamente quem eu vou escolher em relação à minha necessidade. Então, é o perfil da carga que vai definir tudo isso. Se vai ser uma transportadora comum, se vai ser uma transportadora com esses pontos ou se vai ser um distribuidor logístico específico para a minha carga. É interessante, né? Porque a gente fala sobre logística e muitas pessoas pensam que a questão da logística é só, pega o produto, joga na mala do carro e entrega. E não é bem isso, né? Então, precisa analisar todos esses fatores que o professor trouxe, que o professor falou, questão de segurança, armazenamento, qual o tipo do veículo vai levar, qual é a minha necessidade de entrega, se é um produto emergencial, se não é, né? O armazém, aonde vai alocar o produto. Então, é todo um estudo. A logística não é uma coisa assim tão simples como muitos acham, né? Que é só pega um material, joga na mala do carro para alguém entregar. Não é só isso, né? E o professor falou de algo aí importante em relação à questão de segurança, né? E para fechar o nosso bate-papo, vamos falar de um assunto sério e muito presente no dia a dia da logística hoje. A gente vê essas questões de furtos de carga, né? Desvio de rota. Na experiência do professor, quais são os principais riscos no transporte de cargas? E como o planejamento de rotas, assim como o controle de sinistros, o monitoramento de carga, como isso ajuda a evitar esses prejuízos hoje? Bom, quando a gente fala de sinistro, né, dependendo da carga, uma das coisas que a gente tem que ter um maior cuidado é justamente na proliferação de informações. Então, a gente tem que esconder o máximo, né, isso aí, para que não seja algo que esteja aberto totalmente, porque você pode tomar algumas ações. Por exemplo, você pode escalar um veículo, colocar no quadro aquele veículo e, na verdade, você pode carregar outro. Por quê? Vai inibir dessa informação chegar até ali as pessoas que cometem atos ilícitos. E outra coisa que é importante, ainda bem que a gente já está hoje numa geração 4.0, chegando aí a 5.0 dentro da logística, onde a gente tem toda a parte de conectividade a nosso favor. A gente usa o GPS como auxiliador. Vocês terem uma ideia, o GPS ele trabalha com 2 chips, né, de operadores diferentes, porque também, né, o nosso país, como é um país geograficamente muito grande, a gente tem o tamanho de um continente, tem áreas que realmente elas ficam em nuvem. Então, o GPS não alcança e da mesma forma que o bandido ele sabe que isso acontece, né, ele vai agir justamente onde tem esses apagões. Então, a transportadora tem que ter um certo cuidado. E tem que trabalhar sempre dentro do quê? Das regras. Como, por exemplo, se precisa de uma escolta armada, tem que ter. Se precisa de um alinhamento, ele também tem que trabalhar dentro desse alinhamento. Se a gente precisar fazer uma condução diferenciada, a gente tem que também tomar essas atitudes. E ter também muito treinamento para os motoristas, para que eles, em momentos, né, de algum ato de sinistro, ele possa atuar da melhor maneira possível. Porque, geralmente, isso acontece constantemente, dependendo da carga. E é só um exemplo bem simples. Por exemplo, o cara que trabalha com cargas que são fáceis de serem revendidas, essas que são as mais visadas. Então, a gente faz até tipo uma cerca eletrônica, através do departamento que a gente tem dentro da logística, onde ele faz todo esse acompanhamento do caminhão. Então, se o caminhão sair daquela rota, o motorista ele vai ter que justificar, né, via teclado no veículo, que é um sistema de seguro, né, que ele vai informar o porquê que ele está desviando. Porque ele não tem autonomia para isso. Porque quando sai, a própria transportadora, a logística, ela tem como fazer esse travamento. Então, a gente tem esse meio de comunicação. Hoje está bem melhor, hoje está com essa eficiência. Imaginem há 10, 15 anos atrás que isso não existia. Pois e que o motorista saía aí nesse Brasil aí do nosso Deus, né? E muitas vezes a gente não tinha nem a comunicação. Então, antes era muito complicado. Hoje está essa maravilha. A gente tem o acompanhamento até em tempo real aonde está o veículo. Usando a tecnologia ao nosso favor, né? E como é importante hoje esses sistemas, como ajudam, né?
Isso é um spoiler para a próxima unidade, mas vamos deixar mais para frente, né? Bem, chegamos ao final da nossa videoaula da terceira unidade da disciplina de movimentação e distribuição. Gostaria de agradecer ao professor José Lacerda por essa valiosa contribuição. Professor, deixe suas considerações finais acerca desse tema para os nossos estudantes que estão se preparando. Muitos deles já atuam na área logística, mas suas considerações finais. Bom, uma das grandes dicas, né, que a gente pode deixar, né, para todos os alunos é que sempre, quando eles fizerem qualquer tipo de pesquisa na internet, eles coloquem, né, como artigo principal o nome logística. Então, tudo que você for pesquisar, vamos supor, você vai pesquisar ali a palavra just in time, por exemplo. Então, você tem que colocar just in time na logística. Por quê? São palavras que trazem vários significados e ele é bem abrangente em outras áreas. Então, para que você não entre em contradição e de entendimento. Então, pesquisem. Hoje existem muitos vídeos, né? Hoje a gente tem professores, temos aí uma identidade perfeita para estar trabalhando juntamente com vocês. E sabemos que esse conteúdo ele é muito rico. Mas não se limitem apenas nas aulas. Também façam pesquisas e muitas pesquisas, ok? Perfeito. Temos aí a nossa plataforma, né, o AVA, onde os estudantes têm acesso com um dos materiais que a gente disponibiliza, né, materiais complementares, destaque, e-book, videoaulas, podcasts, né, isso. Bem, agradecemos a participação de todos. Nos encontramos no Fórum da Discussão. Sucesso nessa jornada de aprendizado.